Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e aqui estamos para o terceiro episódio da série Simplificando o PND. E se você perdeu o primeiro ou o segundo, tem a playlist aqui no canal para facilitar, e quem puder compartilhar é muito importante que este vídeo, assim como os outros, cheguem em mais pessoas, em grupos de WhatsApp, Facebook. Toda ajuda é fundamental, não apenas para o nosso canal, mas para que as pessoas, enfim, tenham consciência da importância de se apostar num projeto como esse, um projeto que vai trazer de volta para o Brasil um protagonismo que ele já teve. Inclusive é sobre isso que nós vamos falar, porque o Brasil, ele durante 1932 até 1980, ele foi assim, destaque para o mundo, né? Multiplicou sua riqueza por 100 vezes. Quando eu cheguei nessa parte aqui, quem faz o roteiro é o professor Euclides, eu mandei mensagem para ele, falei, professor, você tem certeza desse número? Aí ele falou, William, tem, realmente isso aqui é de chocar muitas pessoas, porque o Brasil conseguiu já uma façanha que fez com que muitos países olhassem para nós e nos admirassem. Então, né, realmente aconteceu isso aqui. O próprio Ciro Gomes colocou essa informação lá no seu livro, dizendo que ninguém no mundo nessa época conseguiu tamanha façanha, mas paramos de crescer. E é importante também destacar que o cidadão médio brasileiro, até o ano 2000, produzia 12 vezes mais riquezas que em 1900. Né? Os únicos países que superam essa média foram Japão, Taiwan, Finlândia, Noruega e Coreia do Sul. E com todas as contradições, tínhamos em nossas mãos a certeza, né, de uma nação rica. Por que não nos tornamos? É importante observar isso. Né? Vinha tudo dando certo, claro que com algumas contradições, com alguns problemas. O próprio Ciro destaca alguns problemas, falaremos disso aqui depois. E é importante a gente compreender onde falhamos naquela época, onde estamos falhando agora, para tentar, né, fazer com que o Brasil dê a volta por cima e volte a se reindustrializar. Porque se a gente observar, nesse período de 32 a 80, eu falei no outro vídeo, é bom destacar, o Brasil cresceu 6,75% ao ano na média, tendo picos aí de 14% no único ano. De 1980 para cá, o nosso crescimento médio foi de 2,2%. Mas se a gente pega só a última década, o Brasil parou de crescer. Então aquilo que muita gente chamava de 80 a 90 como a década perdida, foi superada, porque a última década é que de fato foi perdida. Mas é bom lembrar que ainda pode ser que fique pior, porque o Brasil, que não cresceu nada, daqui a pouco pode enfrentar uma década de recessão. Né? Se a gente não mudar o modelo econômico, eu acho que isso não está longe de acontecer. E é bom lembrar também que naquele período que muita gente chama de milagre econômico, e que inclusive economistas daquela época diziam que não tem milagre, porque milagre é efeito sem causa. Existia uma causa, porque existia um projeto, né, que começa com Getúlio e vai aí passando por diversos governos. Naquele período, a China, que tinha uma economia basicamente rural ali no início do século XX, ela estava muito atrás do Brasil. Só depois de 1960, com o devido planejamento, reestruturações internas, investimentos estatais, industrialização e economia do conhecimento, é que a China tornou-se hoje, em menos de 50 anos, a segunda maior economia. Então ela, que olhava para o Brasil e perguntava, puxa, como que o Brasil chegou nesse patamar? Hoje a gente é que olha para eles e fica tentando entender o que eles fizeram. Né? Eu, dando agora um relato de uma experiência pessoal, vi isso acontecer, da China se tornar essa potência e o Brasil ficar para trás. Por exemplo, eu sou comerciante aqui do setor de motopeças em Uberlândia, Minas Gerais. Quantas fábricas produziam aqui no Brasil, gerando emprego aqui, emprego de qualidade, que de repente fecharam a linha de produção, mantiveram a marca e passaram a fazer o quê? Estão importando da China. Deixaram de ser fabricantes para ser importador, gerando empregos de qualidade lá. Então eu vi isso acontecer no meu setor e certamente quem acompanhar isso aqui vai ver isso acontecendo também em diversos outros. E só para mais um efeito comparativo, em 1980, a economia brasileira era 6 vezes maior do que a chinesa. Hoje, né, passado esse período, a China não só passou o Brasil, virando aí a segunda maior economia do mundo, como é aí muitas vezes maior do que a nossa. Porque o movimento foi inverso. Enquanto o Brasil parou no tempo, a China acelerou. Aí a pergunta que a gente deve fazer é, por que paramos de crescer se o país é o mesmo? O povo é o mesmo, a terra é a mesma. Inclusive,
né, com as descobertas recentes do pré-sal, o Brasil tinha mais, digamos assim, vantagens ou mais motivos, né, para ser uma potência que não está sendo. E a resposta é simples. Enquanto os chineses se industrializavam, nós nos desindustrializamos. Tivemos interferências externas na economia do país, dependência de commodities, fracassamos na política. Um dado que ilustra isso é a composição do PIB, né, que é a soma das riquezas produzidas pelo país, agricultura, indústria e serviço. Na década de 80, a indústria correspondia a 1/3 do nosso PIB, mais ou menos 1/3. Atualmente, né, tem girado em torno de 11%, 12%, e caindo cada vez mais. Detalhe, mesmo os governos do PT, que teoricamente tiveram alguma preocupação com isso, a indústria continuou sendo destruída. Os motivos são vários, dentre eles questões vinculadas a câmbio, a juros, mas também há uma falta de projeto que desse à indústria o protagonismo que ela deveria ter. Quem quiser, inclusive, entender mais sobre isso, o que aconteceu no passado e o que a gente tem que fazer para o futuro, eu recomendo aqui o canal do Fausto Oliveira, chamado Revolução Industrial Brasileira. E como mudar isso? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer também. A industrialização de um país não acontece de forma natural, do tipo assim, não, de repente o mercado resolveu tornar o Brasil uma potência de novo em termos de indústria. Não, não é ao acaso, tem que ter um planejamento, o Estado tem que cumprir um papel importante, né? Seja intensificando, investindo em pesquisa, tecnologia, ajudando de alguma forma setores em que o Brasil tem já alguma vantagem, como o complexo da defesa, a questão do agro, que a gente poderia aproveitar que o Brasil é uma potência no agro, mas não ficar só exportando, né, commodities, tentar, digamos assim, investir na indústria vinculada a esse setor e outros mais que falaremos mais pra frente nessa série. E é bom destacar então que esse crescimento que a gente falou tanto aqui só foi possível no século XX porque Vargas desafiou o sistema vigente, conhecido como café com leite, e pensou o país para o futuro. Mesmo sem sua presença, deu frutos até 1980. Neste momento, se quisermos melhorar as condições sociais, econômicas, industriais do país, necessitamos romper a lógica neoliberal e retomar nosso país em um grande pacto nacional e social pelo nosso desenvolvimento. Ou seja, não dá para ficar esperando de braço cruzado o mercado fazer alguma coisa. Que o espontaneísmo vai de repente fazer nossa nação virar uma potência. Não, não vai. É necessário, insisto, ter um plano, um projeto. É nisso que eu acredito. E essa é a nossa luta aqui no canal Politizando. E se é também a sua luta, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, e até mais.